Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos entrando no capítulo 12. Lembrando que os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel falam de um mesmo assunto, de uma mesma visão que ele teve. No episódio passado, aliás, em alguns episódios passados, falamos do capítulo 11, que se referiu a uma guerra prolongada. E agora, no capítulo 12, o Senhor vai usar Daniel para nos trazer várias revelações não ditas antes, novas revelações. Está conosco, presente aqui, o pastor Fábio Lúcio. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. E que vai contribuir conosco na meditação do assunto deste dia. Então, eu gostaria logo de pronto passar a palavra para o pastor Fábio para que ele dê início ao assunto do capítulo 12 de Daniel. Pois é, nós estamos então neste capítulo 12, é o último capítulo do livro de Daniel. E como o pastor Antônio Carlos colocou, é um livro profético, um livro que agora Daniel vai fazer algumas colocações proféticas com relação ao último tempo de Israel de uma forma assim bem direta, né? E é isso que nós vamos ver nesse episódio, né? A estrutura do capítulo 12 vai estar aí na tela para todos verem. Nós vamos ver aqui nos primeiros versos, os versos de 1 a 4, nós vamos ver primeiramente a tribulação, o livramento, a ressurreição. Daniel vai falar do livro selado, da multiplicação da ciência. Nos versos de 5 a 7, então, Daniel fala dos seres celestiais no rio Tigre. E nos versos de 8 a 13, ele vai fazer algumas colocações com relação às palavras seladas, às provas e à purificação e os tempos após a abominação desoladora, aquilo que já foi falado anteriormente. Bom, eu gostaria de ler aqui dos versos, nesse capítulo, versos 1 a 4, vai ser projetado também para nós entendermos o contexto que nós vamos fazer os nossos comentários aqui. Então, no primeiro verso desse primeiro capítulo, diz assim: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente." E o verso 4 diz assim: "E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará." Então nós observamos aqui a colocação de Daniel. Ele diz assim: naquele tempo, quando foi o tempo em que Miguel novamente vai se levantar. Nós vimos a participação do arcanjo Miguel, né? A palavra arquê vem do grego, né? Significa chefe, aquele que tem, digamos, uma hierarquia superior, naturalmente, uma ordenação superior aos demais. Então, Miguel se levanta e agora é o tempo da batalha final, que é o Armagedon. É o momento em que Jesus, então, vencerá os inimigos. Isso também está muito claro lá no livro do profeta Zacarias. No capítulo 14, nós vamos observar toda a descrição desse tempo, o momento que o Senhor Jesus vem para poder vencer os adversários, né? E aquele cerco que ocorrerá em Jerusalém. Então, aqui levantará Miguel a favor de Israel. Então, o arcanjo que batalha em favor de Israel é exatamente esse. E um ponto fundamental é que aqui está se falando também do Velho Testamento. Então, Daniel encerra, é como se a visão, ainda que profética, mas Daniel está enxergando o povo de Israel,
Então, o Velho Testamento. O pastor Antônio Carlos falou nos episódios anteriores toda essa visão nesse sentido, porque o tempo ele se encerra para Israel naquela semana, 69, e vai iniciar na última semana, que é a 70ª semana. Então, é aqui o ponto da descrição. Então, haverá um tempo de angústia, e esse tempo de angústia é a grande tribulação. Então, em linhas gerais, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Então, dando continuidade aí à fala do pastor Fábio a respeito do capítulo 12, nesses 4 primeiros versos tem muita informação nova. Então, ele está dizendo que se levantará Miguel, que já vinha batalhando desde lá contra o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, que é um anjo do adversário, já foi falado a respeito disso, por isso que chama-se a guerra prolongada, porque vem lá do tempo de Daniel e vai chegar lá nos últimos dias, no tempo da grande tribulação. Observem também os irmãos, já mencionado pelo pastor Fábio, que esse tempo do qual Daniel está falando se refere basicamente à grande tribulação, o último tempo, a última semana que a gente chama de a última semana de Daniel, né? Para ficar mais claro para todos, apesar de esse assunto já ter sido falado, debatido, nós lembramos que a igreja é arrebatada e entra a última semana, que é essa sobre a qual Daniel está falando. E essa última semana de 7 anos, uma semana, 7 anos, é a grande tribulação. E o Senhor está falando a Daniel que Israel vai ser provado. Então, a igreja já foi arrebatada porque nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Então, realmente, é um tempo de prova pelo qual a igreja não vai passar. É um tempo para Israel. Inicia esse tempo, palavra que acabamos de ler, o pastor Fábio acabou de ler, Israel será provado, mas neste tempo eles também vão encontrar o livramento e a salvação. A sequência disso, para ficar bem mais claro, a igreja é arrebatada, o príncipe que vem é o anticristo. A gente gosta de falar o príncipe para dar noção de um governador mundial que vai fazer grandes obras, não é? E devido às grandes obras, Israel vai aceitá-lo como o Messias. Israel retorna para Israel, para a terra de Israel, lembrando que Israel, o povo de Israel está espalhado no mundo inteiro, podemos dizer invisível, né? Inalcançável. Então, presume-se, a gente fala presume-se, mas entendendo que é isso mesmo, que o anticristo, esse governador extraordinário, que vai realizar grandes obras como nunca realizadas, ele vai dar as condições de Israel voltar, porque vai tirar Israel da invisibilidade. Israel vai se tornar palpável dentro da terra. Quando isso acontecer, ele abre guerra contra Israel. Isso acontece na metade da semana, 1260 dias, ou 3 anos e meio. Ele realiza aquela palavra profética chamada a abominação desoladora, sacrificando um animal imundo no altar dos holocaustos, interrompendo os sacrifícios, e depois é guerra aberta contra Israel até o fim. Então, esse é o tempo do qual Daniel está falando pela revelação de Deus. O pastor Fábio citou também que, no fim desse tempo, Israel vai estar cercado pelos inimigos, porque o anticristo vai reunir as nações da terra para batalhar contra Israel. Israel só vai ter uma saída, o Messias que eles esperam, porque não creram que Jesus é o Messias. Então o Messias vem. Quando eles deparam com o Messias que eles esperam, é exatamente Jesus a quem eles crucificaram.
Cada casa vai chorar num pranto enorme e o Senhor Jesus vai perdoar os seus pecados, vai perdoar Israel e vai trazer a salvação a Israel. E vai derrotar os inimigos de Israel, as nações mundiais reunidas pelo anticristo. Essa batalha chama-se Armagedon. Uma palavrinha sobre o Armagedon. No hebraico, essa palavra não está em português, né? É a palavra em hebraico. Ar significa montanha e Gedon é uma simplificação de Megido, quer dizer, Monte Megido. Quando se fala de Armagedon, a referência é aquela região norte de Israel, onde está o Monte Megido. Se alguém ler em Apocalipse, vai ver que os combatentes contra Israel, o João, no Apocalipse, dá o número deles, que é 200 milhões. Não cabem lá. Para se ter ideia, o país, ou a cidade, né? A cidade mais populosa do mundo é o Japão, que tem Tóquio, que tem cerca de 37 milhões de pessoas e ocupa um espaço de mais ou menos 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. O Monte Megido, a região de Megido, a planície de Megido, é em torno de 600 mil quilômetros, 600 quilômetros quadrados. Sim. 2.200 quilômetros quadrados Tóquio e 600 quilômetros quadrados Megido. Quer dizer, só da parte dos combatentes, 200 milhões. É a população do Brasil, né? Um pouco menos que a população do Brasil. Mas tem a parte também dos que vão enfrentá-los. Então, é uma quantidade que não cabe. Mas, então, o que significa esse Armagedon, esse Monte Megido? Significa que nesse lugar, se consultar a Bíblia e analisar a Bíblia, vai ver que nesse lugar houve batalhas com intervenções celestiais. Josué, quando entrou na terra, ele entrou na região de Megido. O Senhor estava com ele para dar a vitória. Débora, com Baraque, intervenção celestial naquele lugar. Jeú, que disciplinou Acabe e sua casa, foi lá. Gideão foi lá. Então, o que significa Armagedon? Não é exatamente uma localização, é mais do que uma localização. Armagedon é uma referência profética mostrando que Deus, neste dia, vai batalhar com operações celestiais. Vai ser uma batalha onde Deus vai batalhar com operações celestiais para destruir os inimigos de Israel. Na verdade, a batalha se dará em toda a terra de Israel, de norte a sul, com centro em Jerusalém. É só para se ter uma noção do Armagedon, é a batalha onde Jesus vai vencer os inimigos de Israel e depois disso vai estabelecer o milênio. Mais adiante, nesse estudo do capítulo 12, nós vamos ver que entre o fim do Armagedon e até a entrada do milênio, tem um tempinho aí, que vai ser comentado mais adiante. Mas, basicamente, após o Armagedon, essa última batalha, na qual Miguel vai estar lutando pelos filhos de Israel e o Senhor Jesus virá para vencer os inimigos de Israel, é exatamente essa batalha da qual esse capítulo 12 fala. Então, o capítulo 12 está entrando em assuntos realmente do tempo do fim. E diz mais, que haverá um tempo de angústia, já falado, é a grande tribulação, mas nesse tempo haverá a salvação de Israel. O pastor Fábio lembrou aqui, já foi falado também em episódios passados, que Gabriel significa
homem forte de Deus, ou homem de Deus. E Miguel significa quem é como Deus. Gabriel é aquele anjo que leva informações proféticas para Israel. Falou muito com Daniel. Em alguns capítulos, esse anjo Gabriel levou revelações, e não só as revelações, as interpretações das revelações. Miguel é quem faz as batalhas. No capítulo 11 passado, nós vimos que quando o príncipe da Pérsia, se referindo ao adversário que se contrapôs, impediu que Gabriel fosse ao encontro de Daniel para levar a revelação. Por quê? Porque aí está a bênção da revelação. Porque quando há profecia, Deus vai operar no sentido daquela profecia. E o adversário queria impedir para que a profecia não fosse falada, porque ela só for falada pelo servo de Deus. O Senhor mandou o anjo, falou com o servo de Deus, o servo transmitiu a profecia, ela vai cumprir. Um propósito da parte de Deus, que se referia na ocasião, em primeiro plano, à reconstrução de Jerusalém, que significa a vida espiritual de Israel. Então, Gabriel, que só trazia as revelações, ele não era um guerreiro, ele pediu ajuda a Miguel, que era exatamente este guerreiro. Então, essas são as características desses. Também a palavra diz que, ainda no primeiro verso, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, a grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, que é o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, nesse tempo, acabando no fim da guerra, vai haver alguns eventos, e dentre esses eventos haverá ressurreição de mortos, entendendo nós que se refere a Israel. Então a igreja já ressuscitou, já está com o Senhor, vai se encontrar com Israel, que ressuscita também nesse tempo, logo após essa batalha chamada Armagedon. Nesse tempo, diz a palavra ainda, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os sábios são os servos de Deus, que caminham na palavra de Deus. Os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Logo em seguida, ainda estamos nos 4 primeiros versos lidos aqui pelo pastor Fábio. No verso 4, diz assim: e tu, Daniel, é uma palavra do Senhor para Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Tem um complemento, mas vamos parar aqui. Daniel, certamente, ele vai dizer mais adiante, ele queria saber mais. Mas o Senhor disse que não, que estas palavras estão seladas, ou seja, não foram reveladas, porque haveria outros eventos que não cabia a revelação deles neste momento, e vou explicar por quê. Lembramos aqui que toda a profecia para Daniel é em relação ao seu povo e sua santa cidade, ou seja, para o povo de Israel é Velho Testamento. Mais adiante, através do Senhor Jesus, iria entrar o Novo Testamento, onde vários eventos iriam acontecer. O Senhor não quis mostrar isso a Daniel, e seria até um pouco difícil, sem subestimar a sabedoria grande que Daniel tinha. Mas os irmãos lembram que os 2 discípulos no caminho de Emaús
depois tiveram com Jesus, viveram com Jesus, presenciaram a morte de Jesus, eles não conseguiam entender. Aí Jesus se colocou no meio deles, começou a explicar as Escrituras para que ele pudesse entender o Novo Testamento. E depois, o apóstolo Paulo foi quem doutrinou a igreja, mostrando como era essa nova aliança que muitos tinham dúvida. Como explicar isso a Daniel? E como colocar isso no livro do Velho Testamento na didática do Senhor não era conveniente. Então, para Daniel, o que diz respeito depois da nova aliança do Novo Testamento não foi revelado a ele. As informações para ele estão aqui e cessaram as informações. Ele diz, sela este livro, sela as palavras. Eu creio que, então, é isso. Tem mais um outro detalhe. Vamos ver se ficou bem firmado, pastor Fábio? Ficou bem firmado isso? Sem dúvida, sem Ficou, dúvida. né? Está muito bem colocado, porque, na verdade, o que a gente vê, o que foi colocado, né? Alguns pontos importantes, o pastor Antônio Carlos colocou. Primeiro, a questão da própria profecia, né? Ou seja, a Daniel o livro foi selado. Foi. Mas lá na frente, quando João é arrebatado em espírito, lá na ilha de Patmos, ele recebe do Senhor tudo aquilo que Jesus mandou que ele escrevesse. Então o Senhor disse assim, ó, agora o livro não é para ser selado mais. Tira o selo, porque em breve muitas coisas vão acontecer. Ou seja, ali é importante nós destacarmos, né, Antônio Carlos? Ou seja, nós estamos com Daniel tendo uma visão profética para Israel, ligada à semana número 70, né, o final dos tempos. E João recebe também ali uma visão extraordinária no arrebatamento dos sentidos, mostrando o tempo da igreja. Mas a gente observa que as duas coisas convergem em uma só, porque a profecia, ela inicia em Israel. Israel foi o veio, né? É a menina dos olhos do Senhor, mas ela se completa na vida da igreja, porque aí o grande evento, né? A profecia maior de toda a palavra, que é o Senhor Jesus, salvação para todo aquele que crê. Jesus, então, foi à cruz do Calvário, né? Consumou o projeto de salvação de Deus para que a igreja pudesse participar de uma festa que está separada, né? E preparada desde a fundação do mundo. Amém. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, pastor Fábio e irmãos. Então, nós vamos encerrar aqui, daremos continuidade, há alguma coisa pequena a falar ainda sobre o verso 4, e depois nós entraremos já no episódio vindouro, próximo episódio, com essa palavra que o pastor Fábio iniciou. Porque o Senhor disse a Daniel, sela as palavras, porque se você está no Velho Testamento, isso eu estou dizendo, com um complemento para entender. Mas quando João, que está no Novo Testamento, recebe a revelação, o Senhor diz a ele, não seles. Daniel sela, João não, abre a profecia. Nós vamos ver isso no episódio que vem. Então, nos despedimos de todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Até o próximo episódio.